agora, uma orgulhosa produção da TV FAAP, o programa Rodelas, com Rodolfo Capelas. Hoje, Rodolfo recebe o cantor e compositor Lobão, diretamente do Auditório 1 da FAAP. Agora recebam com muito aplauso e muito esmero o seu apresentador, Rodolfo Capelas. Uou! Ai! Eu sempre quis fazer isso, meu Deus. Tô realizado agora. Está começando, muito bom dia a todos, pessoal que está chegando agora, entrando agora. Oi, gente, tudo bem? Sem problema vocês estarem atrasados, passando à frente da câmera. Tá tranquilo! Nem é um TCC mesmo, né? Tá de boa, tá suave. Bom, gente, pra quem não sabe, está começando o quê? O quê? O quê? O quê? Rodelas comigo, Rodolfo Capelas. E hoje, esse ano, 2018, aqui no Auditório 1, fala... Quem já tinha visto um aluno, uma turma de alunos dando uma palestra na Semana de Encontros da Comunicação. Tenho certeza que vai ser a melhor palestra que vocês já tiveram. É isso aí. Pode fazer bastante, mais assim, sem problema. Isso, não precisa ficar tímido, eu sei. A gente fica meio assim, porque o pessoal, não, eu tô aqui meio, o pessoal vai me julgar. Não, relaxa. Estamos em casa, é nóis. Queria uma salva de palmas à nossa sensacional banda. E antes de começar, eu queria agradecer muita gente, porque só está sendo possível fazer aqui no Auditório 1, porque uma equipe de professores, diretores, técnicos, a mantenedora da FAAP, eu nem sabia que existia uma mantenedora na FAAP. Então, desculpa, gente, eu sou péssimo. Então, muito obrigado a todo mundo que permitiu que isso pudesse estar acontecendo aqui. É uma honra muito grande para mim. Eu entrei há 5 anos atrás na faculdade e pouca gente sabe o que já passou nesses 5 anos para estar aqui hoje no Auditório 1 falando com todos vocês e vou conversar com o Lobão. Só para eu saber, quem é que está no primeiro, segundo semestre? Levanta a mão, por favor. Caralho! Nossa, tadinhos, tão iludidos, fala. Doce ilusão. Ai, meu Deus. Sabem de nada. Ainda tem tempo, hein, galera? Nossa, tem tempo pra caramba. Mas, fiquem tranquilos, porque vai piorar muito. Não. Bastante. Não, mas relaxa que depois melhora. E daí... Melhora não. Não, para. Melhora. Não deixa eles assim, tadinho. Não, brincadeira. Melhora assim. Por exemplo, TCC, eu estou no 8º semestre. Está sendo uma coisa muito divertida a fazer. Mas dá muito trabalho. Inclusive, eu queria deixar aqui bem claro que para fazer o seu TCC, normalmente você tem que vender a sua alma. E eu vendi a minha alma para FAAP On Demand, a nova rede de podcasts da FAAP. Acesse www.faapondemand.com. Isso aí. Acesse aí que a rede de podcast do nosso 8º semestre está show de bola. Sensacional. É isso aí, galera. Acho que não tem muito mais o que falar. Vamos ao que todo mundo está interessado, ao que interessa a todos. Uma salva de palmas muito, mas assim, muito grande para o nosso sensacional convidado. Ele é músico, ele é escritor, ele já apresentou programa de debates na MTV. Senhoras e senhores, com vocês, Lobão! Bom, primeiro deixa eu abrir aqui que eu tava tendo aulas de como se portar com um terno. Acho que tá funcionando. Reverberação. MTV! O MTV! Alô. Bom dia, rapaziada. Muito obrigado, Lobão, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Semana de Encontros da Comunicação, uma plateia de jovens maravilhosos. Eu que agradeço. Deixa eu começar a primeira pergunta. Lobão, você já teve vários apelidos. É verdade, é verdade. Por que Lobão pegou? Vai saber, né? Não sei, porque
vários pegaram. Por exemplo, meu primeiro foi Churupito, né? Que era meio humilhante, né? Mesmo um garoto pequenininho, de 7, 8 anos, você chamar de Churupito era uma coisa muito violenta. Bullying, né? Hoje. Depois de Churupito, há um tempo fui chamado de Johnny, por uma parte da minha família. Eu achava um pouco melhor do que Churupito, mas também não sabia por que me chamavam de Johnny, né? Aí depois foi, sabe, eu recebi um chamado Feliz também, quando eu era... Feliz. Mas num sentido bem pejorativo, assim, tipo Bobo Alegre, né? Olha, eu recebo esse, acho que diariamente. Né? Pois é, que eu sou excessivamente feliz mesmo. Minha mulher fala que eu sou insuportavelmente feliz. E então as pessoas ficam chocadas com a minha felicidade, né? Então foi Feliz, depois foi Mentex também, recebi um apelido de Mentex, porque na hora do recreio eu chupava Mentex. Aí o cara, aí Mentex! Aí na primeira semana de aula, eu repeti o ano, porque eu nunca colei na minha vida, então eu tirava 0. Aí eu tirava 0, mas eu era um cara muito assim, esmerado nos meus zeros. Por exemplo, tem uma prova de química que eu encontrei uma ex-colega de turma, ela tinha a prova de química minha ainda na bolsa dela. Eu morava ainda no Rio, ela encontrou comigo, olha só o que você escreveu na prova de química. Tinha tirado 0. Assim, aí perguntaram, como se comportam os gases? Eu falei, os gases se comportam muito mal. Eles são mal criados, fedem. Desagregadores, não são sólidos como os sólidos, nem líquidos quanto os líquidos. Aí eu fiz uma dissertação, perdi meu tempo para tirar um 0 com style. Classe, né? Classe. Então, repeti o ano, fui para um outro colégio, um colégio de padres ali no Cosme Filho, no Rio de Janeiro, São Vicente de Paulo. Já fui repetente, barará. Eu fui sempre um ser muito prático, né? Eu andava com macacão, minha avó já tinha comprado um macacão quando eu devia ter uns 10 anos, então comprou um macacão e eu só ia descendo a bainha quando eu ia crescendo e já estava todo arrebentado, só tinha uma alça. Mas na primeira semana me pergunta aquela coisa, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, acho que eu quero ser músico. Aí, conclusão, teve um cara na hora do recreio que falou, aí, Beethoven, você é o Beethoven. Eu falei, puta que pariu. Mas aí passou umas 2, 3 semanas tentando emplacar o Beethoven, hora Mentex, e não rolava. Testando vários e nenhum. Não rolava. Aí o cara percebeu, esse cara mesmo que estava tentando me imputar esses cognomes, que eu passava o dia inteiro com esse macacão meio arrebentado, não sei o quê. Ele falou assim, pô, tu parece o Lobo Mal com esse macacão. O macacão do Lobo Mal. Eu falei, Aí começou, aí Lobo Mal, Lobo Mal. Eu falei, esse cara vai querer pegar o Lobo Mal. Aí o que aconteceu? O Lobo Mal estava, vai, não sei o quê. Aí um amigo meu, um amigo que foi muito importante na minha vida, ele ficou meu fã, eu era baterista, mas eu tinha deixado a bateria para estudar violão clássico, eu só queria saber de Vila Lobos. Aí ele raptou minha bateria e levou para uma banda que estava precisando de um baterista super profissional, eu não queria ser maestro, não queria ser baterista. E ele viu que eu estava em dúvidas existenciais, raptou minha bateria e foi, sem me pedir licença, levou para o Teatro Casa Grande. Tinha uma banda lá tocando, que era a banda do Lulu Santos, do Rich, era o Vimana. Estavam tocando com a Marília Pêra. Depois virou sua banda, Vimana. Sim, mas foi por causa desse cara. Aí ele chegou lá, aí eu estou mostrando porque que pegou, o apelido foi aí. Aí o Lulu Santos chegou assim, mas peraí, é um pivete, tinha 15 anos, vai tocar com a gente? Não pode, já tinha 25, uma coisa assim. Qual é a desse? Que não, idoso, o cara toca muito Nossa. bem, o cara toca... Pô, você tem que ver o cara vendendo meu peixe sem eu saber, né? Mas qual é o nome do cara? Ele falou assim, o Lobão. Lobão, gostei muito desse apelido. Aí o cara já falou para todo mundo, o Sérgio Dias... Você já entrou na cena sendo Lobão antes de... Eu já fui carimbado de Lobão. Aí eu falei, pô, e agora... Para tirar... Lobão. Eu tentei tirar... Mas também meu nome mesmo parece regra 3 do América Futebol Clube. Assim, João Luiz, parece que você é um lateral esquerdo, né? Na reserva, né? Não tem carisma nenhum, né? João Luiz é um nome realmente que eu nunca... Não é um Rodolfo Capelas, né? Não, Rodolfo Capelas é um nome... Diferenciado, assim. Eu sempre achei isso, sabe? Você tem que, o nome é tudo, né? Eu sou rei de dar nome legal, por exemplo, a Blitz. Eu que dei o nome. Eu falei, Blitz é um nome
monossílabo retumbante, né? Vai dar um destaque. Mas João Luiz realmente não é uma... Depois eu pensei, Lobão... Mas você gostou? Você acabou... Eu achava de uma estupidez brutal, mas assim, porque eu queria me considerar um cara com nome, sobrenome, fulano de Oliveira, Teles, e ainda tinha um sobrenome holandês Que eu entendi, eu estudei e não consegui pronunciar. Wordenbach, assim, portuguesmente fala Wordenbach. Já me chamavam Volkswagen. Volkswagen é mais difícil de falar do que Wordenbach. Mas eu tentei botar assim, Lobão Wordenbach. Não pegou. Lobão é Lobão. Aí quando começou essa coisa de punk, aí tinha um nome, assim, tinha o Sting, Flang, Plong, pá. Aí eu falei, pô, Lobão é punk, eu acho que é New Wave, né? Você gostou e... Não é que eu não gostei, eu sempre lido com... Hoje em dia, inclusive, é engraçado que quando as pessoas começam a ter um nível relativo de intimidade comigo, automaticamente, sem que eu exija, começam a me chamar de João Luiz. Uhum. Talvez é porque eu não tenho essa onda, né? É quase. Você acha que você pode falar que o Lobão virou quase um personagem do João Luiz? Ele é o alter ego, eu não tenho a dúvida. Eu, inclusive, não sou um personagem, como ele chegou a virar uma caricatura também. Uhum. Né? Você acha que coisas que o Lobão fala, tudo que o Lobão fala, o João Luiz também fala? Não, eu não sou esquizofrênico. Eu sou eu, não sei. Nicolinha, o diabo, foi. né? Eu só estou Fala. falando que o Lobão virou uma caricatura, não porque o nome é passível de ser uma caricatura, porque também poderia ser o caso, não, mas não é. O Lobão virou uma caricatura porque eu, enquanto João Luiz ou Lobão, seja lá o que for, os dois, né? Eu, enquanto uma pessoa una, causa problemas. As pessoas... a gente vive num país muito, vamos dizer assim... Nós somos um arraial de cu do mundo, né? Assim, uma coisa meio jeca, né? Então, a minha personalidade, que é muito libertária, eu sou um cara... Eu cago um balde para que as pessoas... venham a pensar sobre mim ou não. Então, e outra coisa, eu fui muito bem educado nesse sentido da minha mãe, dizer assim, olha, você tem que ser um cara honesto, você tem que dizer o que você pensa, o que você... E eu simplesmente Isso sou incomoda, honesto. né? Isso incomoda eu muita sendo gente. honesto, as pessoas começam a me... o primeiro sintoma de um babaca, assim... incurável é me achar polêmico. O polêmico, Lobo. Porque polêmico é o tipo de adjetivo que te coloca em carência de credibilidade. Né? Um cara que é polêmico, ele não é muito suscetível a ser um cara creditável. Então, essa coisa de ser polêmico, essa coisa de editarem tudo o que eu falo, inventarem uma série de coisas que eu jamais falei, isso acontece desde sempre, desde a minha primeira entrevista. Isso acontece até comigo, sabia, Mas Lobão? É uma porque coisa louca. Juro, tem vários adesivos meus espalhados aqui pela faculdade. Eu não estou imagino. brincando. E as pessoas chegaram a arriscar minha cara, fazer bigodinho e um monte de coisa. O que é um absurdo, fala. Como pode uma coisa dessas? Mas isso bom, a maneira de... Bom, quando a coisa é gráfica, né? É um convite, né? Você bota uma cara no pôster, você vai levar um chifrinho, um bigodinho. Agora, o problema é que você, no setor da tua mensagem, do que você fala, do que você é, eu acho que se torna muito mais grave, né? Do que simples. Pô, o chifrinho até que, né? Não, é só estético, não significa nada, com certeza. Lobão, o Lobão, ele pensa em música 24 horas por dia? Ou quais são seus hobbies fora a música? O que você... Olha, eu não tenho hobby, porque a minha atividade já é um passatempo, né? Eu adoro música. E todas as atividades que cercam o fazer música, por exemplo, eu gosto de tocar instrumentos. Então, aí eu vou aprender violoncelo, eu vou tocar violão clássico, eu toco viola caipira, aí eu toco guitarra, toco baixo, adoro ficar tocando bateria de manhã cedinho, né? Eu acordar, né, de 10 até meio-dia, eu toco bateria. Boto Led Zeppelin, Black Sabbath, boto microfone na minha bateria e fico tocando, que também é um bom exercício. Você precisa de ter um preparo. Então, eu faço essas coisas. Agora, o que eu gosto mesmo é de ficar com a minha mulher, cozinhar, ler, adoro ler, leio muito. Qual é o seu prato preferido, Lobão? Eu tenho. Eu acho que a única coisa que me faz brasileiro é a língua, é o estômago. Então, assim, a única coisa que eu realmente me identifico culturalmente com o Brasil é na cozinha brasileira. Então, isso em todo o território nacional, eu amo cozinha. A cozinha brasileira, mineira, baiana, nordestina, desde os nortista, Pampas até... dos Pampas. Eu adoro de paixão. Sensacional.
Podemos conversar um pouco sobre sua carreira musical agora, Lobão? Será um prazer. Eu quero saber da sua experiência de juntar o rock com o samba. Na década de 80. Não, eu sempre, na verdade, eu comecei tocando bateria. As minhas primeiras incursões na bateria eram marchinhas de carnaval dos anos 60, principalmente as do João Roberto Kelly, né? Então eu já tinha coisa de marchinha e marcha rancho e samba, enredo, que eu comecei tocando justamente porque meu primo ganhou uma bateria. Ele devia ter 13 anos, eu devia ter 3, porque eu sou 10 anos mais novo que ele. Então comecei a tocar todas as minhas influências iniciais, tanto como baterista, como também violão. Minha mãe me deu um violão Del Vecchio Seresta. Eu tenho uma réplica desse violão atualmente, com cordas canário, aquelas pomponzinhos. E eu tocava... Quantos anos você tinha? Hã? Quantos anos você Eu tinha? tinha 6 quando eu ganhei o violão. Foi o seu primeiro instrumento? Aí eu tocava... Não, Fora minha a primeira bateria? bateria foi com 5. Eu tive uma bateria Armando Engril. Então, eu tinha bateria, aí ganhei o violão. Aí eu comecei a tocar Ave Maria no Morro, né, o trio Iraquitã, Evaldo Gouveia, Jair Amorim, Maísa, Dolores Duran, Silvinha Telles, algumas coisas de bossa nova. Eu nunca gostei de bossa nova, eu não conseguia. Eu achava sempre muito paradão, sabe? Eu gostava da música brasileira mais parruda, né? Assim, tipo Nelson Gonçalves. O que faltava na bossa nova, assim? Faltava culhão, né? Porque você é meio palmolenga, né? Você, ai, que coisa mais linda. Aquela coisa assim, me borocochô, né? Eu achava aquilo insuportável, acho até hoje, né? Se bem que eu, assim, com muita... movido a uma síndrome de dignidade intelectual, eu acho que todo mundo tem aqui. Quando você entra numa faculdade, você adora Led Zeppelin, Black Sabbath, e começa a ficar esquisitão ouvir do Lobo, Chico Buarque. Acontece com todos nós, né? Esse pessoal, né? E você ouve como quem vai à missa, tipo, puta, que saco, você fica lá. Mas você chega na tua turma, pô, estou ouvindo o Milton, né? Eu estou ouvindo o Caetano. Passa As pessoas culto. acham isso chiquérrimo, né? Isso é um imprinting cultural que todo mundo recebe. Eu já escrevi sobre isso desde os anos 60. Né? Vocês sabem de uma coisa, para você ver como é que isso é tão forte. No meio da ditadura militar, inventaram uma matéria horrorosa chamada Moral e Cívica. E eu tinha uma aula com 2 senhoras octogenárias, entendeu? Para ficar cantando o hino nacional, o hino da bandeira, e aquela coisa cívica da ditadura militar. Agora, você pode imaginar, num clima desses abjeto, para ficar pior ainda, elas eram fãs do Chico Buarque. Então, tinha que aprender as letras do Chico Buarque na aula de Moral e Cívica, que era o cara inimigo supostamente inimigo do seu regime militar. Então, nós, assim, daquela época, eu não sabia fazer distinção da doçura dos olhos do Médici para a doçura dos olhos azuis do Chico Buarque. Para mim, era tudo da mesma laia. Então, eu era rock, né? E, para mim, MPB era ditadura militar, porque eu aprendi isso no colégio, afinal de contas. Né? Então, esse imprint, eu acho que, mesmo fora da aula de Moral e Cívica, eu acho que todos nós acabamos recebendo. Por exemplo, outra coisa que todo mundo deve ter recebido alguma hora, que é na aula de português, todo mundo falando sobre a Semana de Arte Moderna. Aí você tem contra o parnasianismo, contra o Olavo Bilac. Eu acho que deve ser isso até hoje, porque o Brasil no mundo, eu posso arriscar que a Semana de 22 é o top de linha até hoje. A modernidade de hoje, quer dizer, o que é uma ortodoxia, o que já devia ser a retaguarda, ou podia ser tratado como uma coisa arqueológica, inútil, ainda se fala, por exemplo, quando a Adriana Varejão lança um trabalho que também já é do século passado, uma modernidade naftalínica, né? Aí vem a crítica de arte da Folha de São Paulo, diz, os influxos antropofágicos. Antropofágico é o caralho, né, cara? Pô, isso tem que acabar, sabe? Não é possível que a gente ainda queira ser esquisitão na moda esquisitana de 100 anos atrás, né? Então, essa ortodoxia, eu sempre falei muito nos meus livros, né? Principalmente no Manifesto do Nada na Terra do Nunca, que a gente vive um presente contínuo. E que, na verdade, esses movimentos dos anos 60 eles são uma regurgitação mórbida, dodói, sabe, infectada dos anos. Você viu, o cinema novo era movido a Macunaíma, Glauber Rocha, aí veio a Tropicália com antropofagia, sabe, todos os irmãos Campos, sabe, pô, esses caras estão regurgitando vômito
daquela porcaria que já era a Semana de 22, que é uma coisa ideológica. E aí todos esses ícones eles são regurgitados sem uma contestação. A gente, durante esses 100 anos, não teve um movimento sequer que disse, olha, isso é uma porcaria. Não, porque alguns corajosos que o fizeram foram ejaculados da cena, nunca mais falaram sobre isso. E nós continuamos, da maneira mais provinciana e jeca do mundo, achando que isso tudo é uma realidade digna de ser colocada ainda em prática, né? Então, a gente é um país insolúvel mesmo, aqueles né? que se colocavam contra se tornavam quase inimigos, né? Aqueles, eu sei disso por mim mesmo. Óbvio. Se tornavam, não se tornam até hoje. Torna até hoje. É defendido com unhas e dentes, de uma maneira fanática, irracional e burra, né? O que é pior. Lobão, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, 2 minutinhos. No próximo bloco terá mais rodelas comigo, Rodolfo Capelas, e você aí da plateia vai poder fazer sua pergunta, certo? Então, não sai daí, rodelas com Rodolfo Capelas, volta já. Vamos aí, banda. Rodelas com Rodolfo Capelas está de volta! Muito obrigado por essas efusivas palmas. Estamos aqui no Auditório 1 com ele, Lobão. Ei, Rodolfo. Eita, tô gostando. Tá bacana, né? Bacana. Tá um papo super aconchegante. Né? Lobão, em 1999 você usou de uma estratégia diferente para lançar o CD, em bancas de revistas, sites. Como você acha que foi essa experiência? E você vai estar lançando um CD agora. Como que está sendo 20 anos depois, a mídia digital, tudo que trouxe, como que está sendo? Naquele momento foi um paliativo, né? Porque eu estava, naquela época, a música independente ainda era totalmente dependente de gravadoras. E eu fui ejaculado das gravadoras porque eu fiz uma campanha de numeração de disco, que é um tabu, e contra o jabá nas rádios. Isso meio me tirou um pouco da cena da parada. E eu, em 98, lancei meu último disco de gravadora naquele momento, que foi o Noite, que era um disco bacana, música eletrônica.
Bom, aí eu fiquei pensando, né? Aí chegaram, né? Claro que chegou um cara e falou assim: olha, para você voltar, você tem que fazer um contrato com a Som Livre, aí faz um disco de releitura. Ele falou: homenageia Morto, que é Morto da maior Todo mundo gosta, homenageia o sucesso. Cazuza, homenageia o Renato Russo. E você que ainda está vivo, faz uma música sua, bota a tiazinha com o cu de fora, assim, vai ser ótimo. Aí eu voltei para casa deprimidíssimo, evidentemente. Falei: Regina, olha só o que me resta fazer um disco de releituras, essas coisas todas. Não porque a releitura em si seja uma coisa nociva, mas do jeito que se encara uma coisa dessa, fica imoral, né? Eu fiquei, meu Deus, eu morava no Leblon e eu falei, não sabia o que fazer. Eu falei assim: vou dar uma volta pela Lagoa Rodrigo de Freitas, que será meu oráculo, eu vou voltar com alguma ideia, etc. e tal. Aí dei a volta na lagoa, nada me ocorreu. Eu já estou atravessando a rua, vi uma banca de jornal e tem uma revista do Ari Toledo de piadas. Assim, leia a revista e ganhe um CD de graça. Aí eu falei: putz, é R$ 9,90, pô, o disco custava 30 pila. Aí eu falei: peraí, por que será que um CD custa R$ 9,90 na banca? Aí eu percebi que olha só que louco, o Brasil é uma loucura, né? O produto editorial ele é isento dos determinados impostos de que o disco não era isento. Então, o que você faria? Você produz uma revista e coloca um disco lá dentro, fica isento, porque aquilo é uma revista e não é um disco. O CD é um brinde. Então, e a produção do CD... E foi o que você fez com a revista Outra Coisa, né? Bom, eu comecei com A Vida é Doce, a gente conseguiu, através do Faustão, e um blefe horroroso, eu já disse que tinha vendido 50 mil cópias, não tinha vendido nem 2.000, e o Fausto é meu amigo. E eu consegui... eu estava indexado na Globo, porque tinha feito uma coisa criminosa. Eu fui lá em 89, fiz uma propaganda no dia da eleição para o Lula. Lula! E parecia um tarado, eu abri aquela capa, assim, tinha um monte de bottom do PT, um crime eleitoral no dia da eleição. Quase que saiu do ar a emissora. É claro que eu fiquei indexado por 11 anos. Né? Geladeira ali. Na geladeira. Eu achei que o doutor Roberto Marinho estava coberto de razões, eu fui um moleque, etc. Então, depois eu pedi, até na minha biografia, eu pedi desculpas, até para o Fausto também, que quase que o programa... O Fausto só olhou e falou assim: Lobo, vai sair do ar, vai sair do ar. E eu lá, olhei lá, fazendo uma molecada. Eita. E esse mesmo Fausto, quando soube que eu estava lançando esse disco, me convidou para fazer uma volta retumbante para a Rede Globo para fazer o programa. E ele passou o programa todo: Lobão já vendeu 50 mil cópias, 50 mil cópias. Disco de ouro! E aí o seguinte, a gente... Ficou boa a imitação do Faustão, né? Você gostou? Hã? Ficou boa a imitação do Faustão, Ficou perfeito. né? Eu, inclusive, fiquei todo arrepiado. Né? Aí o seguinte, nós fizemos uma parada estratégica com a fábrica. Eu falei: estão encalhados 50 mil, faz mais 50 mil e faz o seguinte: a gente vai ter tempo hábil de ter no domingo a distribuição da fábrica da Scala, né? Se lembra da Scala? Aí a gente pediu para eles fazerem assim: você tem que distribuir para que na segunda-feira, no Rio Branco, em Roraima, todos os lugares do Brasil, nas bancas de jornal, tem essa banca. Na banca dessa revista. E foi o que aconteceu. A gente acabou vendendo 100 mil cópias. Foi um absurdo, foi um golpe sensacional. E aí eu ganhei o disco de ouro de mim mesmo, né? Porque eu tinha acabado de inventar a minha gravadora, o Universo Paralelo, que existe até hoje, diga-se de passagem. Aí, bom, foi um sucesso. E aí eu fui meio que assim, compelido por um grupo de artistas independentes. Eu cheguei lá na Lapa, no Rio de Janeiro, e falei: você tem que fazer uma revista. Pô, passei 2 anos para poder juntar. Eu falei: olha, vocês não têm o mesmo nome do que eu, entendeu? Eu sou o Lobão, cara. Pô, é facílimo, todo mundo na revista. Pô, o Lobão vendeu. Agora você quem é? Você é um Zé Mané. Você tem que assinar contrato com a gravadora primeiro. Você tem que ter um hit parede, tem que ter uma música. Mas é verdade. Mas eu acabei fazendo. Dos pequenos. Cachorro Grande e Lobão, né? O Cachorro Grande foi... É uma piada encomendada, né? Mas eles fizeram uma piada mesmo por o nome da banda? Não. É uma banda que já existia. Tá. Na verdade é o seguinte, eu acabei fazendo uma revista baseada nisso, com CDs encartados. Porra, R$ 9,90 até foi um sucesso. A gente fez 50 artistas que a gente lançou.
no período de 4 anos. A gente lançou Cachorro Grande, Mombojó, Vanguard, Bideobaldi, Benegão, Carreira Solo. Benegão e Seletores de Frequência, Réu e Condenado, uma dupla punk brega sertaneja de Goiânia que é sensacional, Canastra, Cascadura, Mombojó, putz, uma porrada de Lobão, banda. bora para as perguntas da plateia? Claro, vamos. Então, vamos sim. Luísa, minha querida. Bom, a gente está aqui com a Heloísa, mãe do Rodolfo. Olha Ela tem só. uma pergunta Oh. pro Lobão. Eu gostei muito do sobrenome dela. É mãe do Rodolfo. O nome é Heloísa, sobrenome, mãe do Rodolfo. Mas tudo bem. Antigamente ele era meu filho, agora eu que sou mãe dele, né? Ai, para. Lobão, você falou de uma porção de coisas que faz parte da minha vida, né? Da minha época, do meu viver, né? Eu tenho 61 anos, então tá tudo Mãe, não nesse, entrega a idade, é uma nesse faixa caminho, etária. né? Tá Ao tudo nesse vivaço caminho aqui. de música e tal. A minha pergunta é, primeiro, você viveu da música? E a outra pergunta, qual foi o personagem, ou a pessoa, ou a música que você teve como mentor ou como referência? Ou você foi só um rebelde? Ou você só... Né, a minha dúvida é essa, assim. Teve alguém que você falou, puta, esse é o cara, Não, e isso eu quero junto, ou eu quero complementar? Ou da onde você tirou quem você é? De mim mesmo. Se você... Eu olho para o espelho. Ah, você? Sou eu, ah? E daí não tenho você... Mas você nasce dentro de um contexto. Você tem um contexto todo que te envolve. Sim. E aí o que mas você eu me faz alimento com de isso? coisas. Eu sou muito curioso. Eu sou curioso, sou muito interessado, leio muito. Sou autodidata. Então, mas tem um artista eu não ou tenho tem nenhum, alguém não. que você diga assim, esse aqui Não. eu respeito? Não, tem um monte de que eu respeito, mas eu não tenho nenhum modelo que esse cara eu vou ser parecido com ele, não. Eu sei que eu sou uma pessoa completamente diferente de tudo aquilo que eu consumi. Eu sou muito diferente de qualquer coisa que eu conheço, entendeu? Eu não tenho O que você consome hoje? Eu consumo eu mesmo, por enquanto. Hoje em dia eu estou num processo de autofagia. Eu não tenho muito saco para ouvir. As últimas coisas que eu estava ouvindo eram os últimos quartetos de Beethoven. Mas, por exemplo, eu sou um cara que gosta de ouvir tanta coisa e eu pego tudo como se fosse um buffet semiológico, você está entendendo? E você viveu da música, Lobão? Eu sou músico, eu vivo de música desde os 16 anos. É o meu ganha-pão exclusivo. Agora não tão exclusivo, porque agora eu sou um best-seller, vendo livros também. E Inclusive, daí, vendo mais você do que vai CDs. dizer? Deixa eu te perguntar, Mas o que eu você vivo diria de para esses música. meninos? O que Não você sejam diria? Qual não é a façam referência música, deles? Não façam música no Brasil, porque senão você vai fazer, sabe o quê? Músico. Eu já fui músico de tocar com a Marina, com o Luiz Melodia, eu saí por aí tocando como músico de estúdio, etc. e tal. Mas antigamente tinha essas pessoas para tocar. Hoje em dia, eu tenho muitos amigos que estão tocando em banda sertaneja. Eu acho que isso é uma condenação. Eu não pensaria isso, eu não imaginaria isso para nenhum dos meus piores inimigos. Então, quanto mais para pessoas tão bacanas quanto eles. Não. Vamos fazer outra coisa. Porra, músico no Brasil não tem jeito, cara. O Brasil está muito... Olha que eu sou um cara que lanço músicas. Por exemplo, vou fazer uma turnê brasileira agora, com o lançamento desse meu novo trabalho, em que a gente está filiado a um site de bandas novas para que eles abram um show para a gente. É mais uma tentativa, mas eu penso assim, se fosse começar agora, eu já tinha pensado 500 vezes antes, porque eu morria de medo de ser músico mesmo nos anos 70. Mesmo quando naquela época tinha uma tremenda infraestrutura para você ser hippie, morar num sítio e fazer um circuito lá no Rio de Teatro Teresa Raquel, Museu de Arte Moderna, todos aqueles cinemas, a gente podia tocar em cinemas e teatros, então a gente passava o ano inteiro tocando, só sendo hippie, e alugando equipamento para o Alceu Valença tocar na Feira Nordestina. Pô, dava para fazer isso, era chique, era bacana. Pô, você tocava músicas complicadíssimas, as pessoas babavam na gravata na sua plateia, e você tinha isso. Agora, hoje em dia, é muito mais humilhante, porque você, se for um músico mesmo, assim, eu vejo pelos minha banda, que agora virou os Eremitas da Montanha, agora, mas assim, os caras têm que se virar em 500, sabe? Sempre foi assim, de uma forma ou de outra, mas eu acho que agora está muito pior. Eu passei minha vida inteira sendo músico, e vivendo daquilo que eu tinha, sabe? E com todas as dificuldades que a profissão sazonal. Por exemplo, Marina Lima,
amigona, eu trabalhava para ela, era a minha patroa naquela época, mas ela tinha ataques, assim, tipo, vamos fazer uma turnê. Aí você, fazia seus planos, turnê, você fazia, fiquei rouca, Cansei. cancelei. Putz, aí era aí cortava a luz, sabe? Era uma loucura. Então você vivia de altos e baixos. Você vive de altos e baixos, principalmente num país que atualmente adotou, já há uns 10 anos, um patronato público em que você depende exclusivamente de grana do dinheiro para você viver na vida. Então, o show business foi dizimado, né? Você só tem essa lei de incentivo, que é uma coisa que só deveria acontecer para artistas que estão iniciando ou artistas muito esquisitos, ou seja, artistas que não pretendem ter um público estarrecedor, né? Agora, você pegar essa lei para artistas consagrados que lotam estádios, ginásios e tudo mais, isso é imoral, é absolutamente imoral. A meia entrada, por falar nesse tipo de imoralidade, é uma coisa que ninguém fala. Porque imoral também. Porque imagina só você um profissional, um dentista, um advogado, você lá vai fazer o trabalho, daí, de repente, tem um cara que dá uma carteira, você está descontado de 50% do seu ordenado. Imagina só o que você ser descontado de 50% do seu ordenado. Isso é um absurdo, né? Agora, a classe artística fica com medo de pruridos, assim, porque pega mal, não é popular. Você fala, olha, eu não vou querer. Vai tirar a meia desses estudantes aí para ver o caos. Está entendendo? Agora, não, pega fogo se o governo tivesse essa intenção de ser o benemérito de tanta gente, que o governo... Mesmo se o governo pagasse, seria com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Então, isso não tem cabimento. Em lugar nenhum do mundo tem isso, está entendendo? Então, vamos combinar. Se você quer ser um profissional, você tem que ter um show business. Por exemplo, lotar esse teatro aqui, aí o cara vai fazer uma peça de teatro aqui. Porra, cara, os caras de teatro viraram amadores, porque você faz uma planilha, bota lá no lápis do papel o que você precisa para fazer o orçamento da tua peça, cenário, pagar a rapaziada, não sei o quê, de repente você tem um orçamento de 50% abaixo. Porque você tem não sei quantos lugares, os lugares valem tanto menos 50%, porque 99% tem carteira. Porque a própria Uni fabrica carteiras falsas para todo mundo sabe disso. Então, peraí, né? É um país que não tem solução mesmo. Né? Todas as conversas levam a isso, mas é uma resposta meio única essa, né? Para todas as perguntas. Elas se afunilam, né? Temos mais uma perguntinha aí da plateia, Lu. Agora o Beto, de Publicidade e Propaganda, tem outra pergunta para o Lobão. Você tá, Beto? Tô no segundo. Olha. Seguinte, Lobão. Primeiro que eu e meu pai, a gente somos grandes fãs teus e tal. Obrigado. Minha pergunta é uma pergunta simples e direta do Abominável Samba da Caixa Preta, o meu mano Caetano. Eu queria saber a sua opinião sobre como é que você acha, como a Bossa Nova está hoje e tal, se você... Tanto que você citou na entrevista, assim, antigamente você não gostava tanto de Bossa Nova e tal. Queria saber a sua opinião como é hoje e tal, já que você está um Olha, pouco a mais Bossa Nova é evoluído. uma língua morta, assim como o choro é uma língua morta. Assim como, por exemplo, sabe por que é uma língua morta? O brasileiro é tão pantanoso, tão engessado, que ele se embevece com coisas muito poucas. E aí ele torna-se uma coisa preciosista. Eu estudo choro. Antes da Bossa Nova, eu prefiro o choro, porque, inclusive, o precursor da Bossa Nova foi o Garoto, que eu conheço tudo do Garoto, toco todo o repertório do Garoto, que tem todo o arcabouço do que será a Bossa Nova, né? de harmonia e tudo mais. Agora, eu estava fazendo uma palestra uns 4, 5 anos atrás, tinha um cara que estudava choro na plateia. Eu falei assim, você está em que ano de choro? Eu sei, você está estudando João Pernambuco, você está estudando Ernesto Nazaré, você está estudando as músicas do Garoto. O repertório é o mesmo. E eu tinha, às vezes, eu estava estudando choro, ia para Niterói, que tem uma turma de choro muito boa. E você não pode fazer um choro novo, porque não sabe choro. E choro é engraçado, uma curiosidade do choro, ele é movido por pessoas, de funcionários públicos. Quer dizer, o cara toca nas horas vagas, recebe aquela cabide de emprego, né? Então, o choro ficou com essa cara de repartição pública, se mofou. A Bossa Nova, ela já nasceu Buzzak. Porque assim, o que aconteceu com a Bossa Nova de muito evidente é que ela foi para fora no momento do cool jazz. Nós tínhamos Chet Baker, nós tínhamos a Billie Holiday, nós tínhamos
Tom Dorsey, nós tínhamos a orquestra do Tom Dorsey, essas coisas que o Dizzy Gillespie, esses caras todos, o Cool Jazz, o Miles Davis, esses caras, Modern Jazz Quartet também, como também Charles Mingus, o Bill Evans, esses caras todos estavam fazendo cool jazz, sofridos, muitos viciados em heroína, mas muito sofrido. O cool jazz, ele exala o sofrimento terrível, não é uma coisa de bobo alegre vendo a brisa do mar, você está entendendo? Então, e o brasileiro, como é uma espécie de virgem existencial, ele emulou o cool jazz norte-americano, importando algumas coisas, rudimentos do choro, e fez uma música flácida, coloidal, porosa, frouxa, que é a bossa nova. O barquinho, mas super bem feito, porque os caras tinham um tremendo... O tom era um... Pô, Insensatez é uma obra-prima. O Sabiá é uma obra-prima. Tem coisas que são maravilhosas. Agora, tem uma coisa Muzak, de música para elevador, né? Falta um punch, né? Só ela é vulgar, não é só que falta punch. Por exemplo, tem um filme do Peter Sellers, que é o convidado bem para Trapalhão, bem na época, em que ele vai entrar no elevador, aí tem um Garota de Ipanema. Vocês pegam todos esses filmes que você vai ver, atuais mesmo, quando vem uma cena prosaica, uma cena naive, ingênua, boba, sempre tem... Porque é bobo mesmo, né? Então, é um erudito que não serve para nada. É como se for um grande pintor estivesse com um quadro branco na sua frente. A bossa nova é isso. E a arte brasileira, em geral, é isso. E o cara se embevece e vai perder o tempo em fazer uma moldura cheia de arabescos. Aí o cara fica fazendo a moldura. Aí acaba a moldura e fala assim, estou cansadíssimo. E lá o quadro está branco, intacto, entendeu? A bossa nova é isso. Ela tem 1000 harmonias, circunvoluções harmônicas, e fala de coisas prosaicas. O barquinho, o pato, sentado na calçada de canudo, tudo assim, tudo diminutivo, sabe? Ou são coisas meio deprimidas, como a felicidade do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes era um grande sonetista. Entrou para ser popular e ficou assim, acabou na tonga da mironga do Cabulete. Sabe, uma coisa horrorosa. Toma. Sabe? Bom, a gente vai... Beto, respondeu a pergunta? Deixa eu terminar, só não, que claro. Sendo assim, eu acho que eu tenho muita influência da bossa nova e como do choro, mas acho que o brasileiro já transforma todos os seus rudimentos culturais em língua morta. A própria linguagem que nós vivemos hoje, ela é postiça em todos os sentidos. A Tropicália é uma língua morta. Que é uma língua mais morta do que as músicas do Chico Buarque, que é um reacionário musical, que é um cara que sempre rejeitou qualquer tipo de influência daquele purismo da guitarra elétrica, não pode. A passeata contra a guitarra elétrica dos anos 60. Então, transforma toda a nossa música numa língua morta. A MPB é uma língua morta, porque ela é postiça, ela foi fabricada nos porões da universidade via Paulo Freire e Le Corbusier para que fizesse um falso absoluto, ou seja, uma música que fosse emulando o povo, mas com padrão classe A. Não era Valdir Soriano, não era Aldair, era o Luiz Gonzaga Júnior, era o Edu Lobo, era o Chico Buarque, e virou essa porcaria porque ela é postiça, portanto, também uma língua morta. Por isso, é um problema a ser estudado por vocês, né? Boa. Posso mandar pro break agora, Lobão? Por favor, Rodolfo. Muito obrigado. Manda o break. Não, calma, gente. Calma, ainda não bate palma. Calma, que tem um discursinho antes. Assim, eu falo algumas coisas bonitas. Por exemplo, Rodelas com Rodolfo Capelas volta já. Não sai daí. Daqui a 2 minutinhos estaremos de volta. O programa está #top do top. Fala. Vai, bandinha.
salva de palmas pra nossa banda! É isso aí, Rodelas com Rodolfo Capelas está de volta. Gente, eu quero contar uma coisa pra vocês, aproveitar que a gente tá aqui. Eu faço teatro desde pequeno, né? Eu contei antes pra vocês. Então eu falo alto. Os técnicos eles ficam tão putos comigo porque eu grito no microfone, estouro o som. Nossa, eu tomo cada bronca. Só queria compartilhar isso com vocês mesmo. Obrigado, pô. Vocês são ótimos ouvintes, viu? Muito obrigado. Lobão, você escreveu o Guia Politicamente Incorreto do rock dos anos 80 e agora você estudou, eu li que você escreveu quase com uma ode ao rock dos anos 80 e você acabou gostando no meio do caminho e agora você gravou um disco com releituras de obras, 25 obras. Na verdade, é mais ou menos isso. O que aconteceu é que me convidaram para fazer... A minha querida Leila Neyme, que agora é editora da Leia, ela me chamou e disse, tenho uma ideia, não sei se você vai curtir essa ideia. Você quer fazer um livro do Guia Politicamente Correto dos anos 80? Eu falei, mas eu detesto anos 80. Não, mas é por isso mesmo, seria legal, porque politicamente... Eu falei, legal, vou fazer sim. Aí comecei a fazer. E eu pensei assim, vou dar uma sacaneada, como eu sempre sacaneei, sou um dos maiores críticos dos anos 80. Mas eu tenho uma certa responsabilidade metodológica. Então, na minha feitura... eu estava lá por volta do meu 8º capítulo, descendo a malha. Mas aí eu comecei a fazer resenhas. Eu falei assim, eu vou ter que ouvir isso. Uhum. E aí percebi que eu nunca tinha ouvido uma música, assim, uma gravação. Eu ouvia na rádio, assim, mas nunca tinha ouvido com atenção nenhum disco. Corroborou aquilo que eu sabia, que era muito pessimamente gravado. Inclusive, meus próprios discos são uma porcaria. Mas eu comecei a perceber que tinha um valor de letras e melodia, canção. A gravação depõe muito contra a música, porque, para mim, rock tem que ter uma gravação boa, porque rock tem que ter tecnologia. Por isso que o rock sucumbiu. No Brasil, você faz um rock péssimo som, aí vem um gringo fazer um show lá no Rock in Rio, você tratorizado, aí os caras não sabem tocar direito. E mais ou menos isso, né? E tinha essa coisa da New Wave, porque os músicos brasileiros dos anos 70 de rock eram espetaculares. Você tinha o Luiz Carlini, você tinha o Sérgio Dias, Arnaldo Batista, o Sérgio Heinz, grandes guitarristas, o Pepeu. Então, e isso meio que parou nos anos 80, porque tinha assim, basta 2 acordes, New Wave é uma coisa simples e não sei o quê. Tanto que eu acho que na nossa geração, para mim, o meu melhor músico, o mais brilhante músico é o Edgar Scandura do Ira. Mas eu não conseguia computar mais, né? O fato é que eu comecei a me surpreender com a qualidade da música produzida e a quantidade de músicas boas e letras espetaculares. Eu falava muito mal do Engenheiro do Havaí, eu tinha um maior preconceito com o Engenheiro do Havaí. Uma banda, eles tocam muito mal, realmente. Mas deles? Eu gravei duas músicas do Engenheiro. Eu gravei Toda a Forma de Poder e Somos Quem Podemos Ser. Eu vi a cidade em chamas, aí comecei a ser um calvário, porque eu começava a chorar muito. Eu ficava assim, meu Deus, é muito bonito. Eu vi a ordem das músicas, e uma delas é Lanterna dos Afogados. Sim. Você e o Herbert Viana tiveram muitos atritos ao longo da vida. O Herbert de vocês. nunca teve atrito comigo, sempre disse que me amava, etc. Eu é que tive atrito com ele. Eu conto isso em detalhes durante o livro, mas eu acho que foi interessante isso. Eu não só gravei a Lanterna dos Afogados, como gravei quase um segundo também. Gravei 2 músicas do Paralamas. Eu achei ótimo, parecia que foi uma espécie de caminho de Santiago fazer esse livro, porque foi uma vias crucis. Eu senti muita saudade do Cazuza, do Renato, sabe? Eu chorei muito, porque eu nunca tinha ouvido uma música minha gravada pelo Cazuza. Eu falei, Cazuza, você vai fazer uma música, a gente vai fazer uma música junto, mas você nunca vai me mostrar essa música, porque eu já vou ter que ouvir a minha versão. Porque eu nunca tinha ouvido Mal Nenhum, por exemplo, que foi a primeira música que a gente fez. Todas as minhas músicas que eu tinha feito com o Cazuza, eu fui ouvir ali, agora, no ano passado. Então, isso foi, para mim, um choque muito grande, né? Lembrar do Renato, eu fiquei amigo do Renato no final da vida dele. Ele morreu no dia do meu aniversário. Essas coisas todas fizeram... eu tive muito carinho pela geração e pensei assim, como foi heróico, né? A gente conseguir levantar um gênero tão subestimado como o rock, que teve passeata contra, o mainstream detesta rock,
todo mundo que é culto vai ouvir MPB e bossa nova nunca vai ouvir rock. Então, o rock, por incrível que pareça, do período de 80... Mas o rock atingiu, nos anos 80, atingiu mais gente do Mas que não, é que eu MPB. estou falando isso. Por incrível que pareça, nos anos 80, no período de 81 a 80 a 89, a década inteira, produziu uma quantidade de canções de excelência em que nenhum outro período da música popular brasileira aconteceu. Você não tinha tanto... Pô, o Renato Russo produzindo milhões de músicas legais, Cazuza, o Humberto Gessinger, o Paralamas, Titãs, o Ultraje, Júlio Barroso, sabe? Era uma proficuidade, uma exuberância de canções sensacionais. E você vê depois a gênese de cada canção, o que esses caras leram, filósofos, poetas, da melhor cepa do mundo, né? Então, são letras maravilhosas e canções espetaculares, com refrões maravilhosos, muito, não com aquela tessitura harmônica da bossa nova, porque a gente não queria fazer aquilo, não é porque a gente era incapaz de fazer aquilo. Então, o que aconteceu? Eu falei, eu vou pegar as músicas que eu não sou nem cantor, né? Eu vou interpretar, mas para interpretar aquelas canções que eu me propus a fazer, eu tive que me apropriar delas. Eu falei, eu vou tocar como se elas fossem compostas por mim. Sim, as suas. E foi assim que a gente fez o disco. E o disco nasceu justamente que, a partir do 8º capítulo, eu vi que eu estava apaixonado por aquela geração, que eu estava falando mal pra caramba. E eu falei, eu vou ter que reescrever tudo. Eu comecei tudo. Jogou fora e... Eu joguei tudo fora. Começou do tudo zero. Fora. Eu falei, esquece, não é nada disso. Eu vou ter que ver por outro lado. E foi ótimo, porque aí também eu comecei a perceber o quanto que essa geração foi perseguida e foi tratada pelas gravadoras mesmo como um estorvo descartável. Você vê que logo na primeira metade da década de 80, bandas que surgiram já tinham desaparecido. O Richie, o RPM, depois o Ultraje, porque as pessoas não conseguiam renovar contrato. O Lulu não conseguiu renovar contrato com a Warner, teve que ir para outra gravadora, porque, enquanto isso, cantores como a Simone ganhava Mercedes, apartamento duplex na Praia do Pepino, sabe, de luvas, Gal Costa, os budgets, os orçamentos de um disco de MPB que vendia 10 mil cópias, como da Gal, Bethânia. E rolava uma coisa, por exemplo, se custavam mais de 2 bilhões de dólares. O nosso custava 50 mil dólares. Então assim, a diferença... E a gravação... Isso influenciou... Foi um dos fatores que contribuiu para o fim da coisa. Rolava uma coisa se algum roqueiro começasse a ganhar esses valores, começar a portar a Mercedes, o duplex, rolava um mau olhar na cena? Não, isso não tinha como. Não existia? Não tinha como, porque você assinava um contrato de merda na gravadora, o empresário te roubava e te jogava fora, você não tinha como fazer isso. E você comprava muitas drogas também, então não tinha dinheiro para você comprar Mercedes. Seleciona, né? Gasta muito, é caro, né? Você tinha que quebrar televisão nos hotéis, né? Jogava extintor de incêndio. Fica a questão realmente nos carros, comprar na rua, um carro, né? Não são afazeres, ou né? uma paranguinha. Eu sempre tenho essa dúvida. Não, eu um acabei comprando uma Mercedes. Afinal de contas, eu ganhei muito dinheiro através da curiosidade zoológica mórbida que as pessoas tinham depois de eu ter saído da cadeia. Então, as pessoas lotavam estádios e eu comprava Mercedes-Benz. Mas isso foi por muito pouco tempo que eu tinha que pagar dinheiro dos meus advogados criminais, né? Dos meus habeas corpus e das minhas como é que se diz, propinas para os juízes me condenarem, mesmo sendo retribuídos por propinas. Isso também é uma outra história muito grande. Mas o dinheiro acho ia... que não cabe aqui, até porque, Lobão, a gente tem mais 3 minutos para a parte ao vivo, depois a gente vai continuar, tá, pessoal? Só para deixar já pré-avisado aí para vocês. Lobão, eu quero que você me conte... por que te tiraram da... É uma pergunta muito longa, então a gente vai ter que fazer elas em partes. Por que tiraram da biografia do Cazuza? Você sabe? O que... Não sei, eu devia ser uma péssima influência, talvez, quem sabe, né? Porque Vida Louca Vida você escreveu junto, né? Não, ele não escreveu Vida Louca Vida. Não, você que escreveu. Eu compus Vida Louca Vida com o Bernardo. Não tinha nada a ver. O Cazuza acabou gravando, né? Sim. Mas ele acabou. Mas eu toda vez que eu faço essa música no show, eu sempre falo assim: azar dos fatos, ele deveria ter sido o autor mesmo, né? Poxa, a cara dele. Né? Ele gostou, ele fez uma interpretação linda e também não faz muita diferença, né? É bom que ele tenha gravado, eu acho que isso é bacana. E você não sabe o porquê
Eu não tenho resolveram curiosidade não colocar. nenhuma em Não teve saber, curiosidade? porque isso não afeta de maneira nenhuma a realidade dos fatos, não afeta de maneira alguma meu amor por ele. Eu vou ficar fazendo fofoca sobre isso? Não, tem outras coisas. Mas eu faço meus livros, eles vendem mais do que os livros deles. A minha história prevalecerá, evidentemente. Que música... Não é que ele morreu, né? Porque eu continuo vivo para dizer que nós dois sempre tivemos a ver um com o outro, né? Ainda bem que ainda estou vivo para isso, né? Para contar. Se não, Lobão, rapidinho, que música do Cazuza, assim, eu sei que é difícil falar, mas a interpretação dele que você mais gosta, que te toca mais a alma? A Vida Louca Vida é muito pungente. Não, o último disco dele, todo é de chorar, de chorar. Ele gravou deitado, sabe? De doente, não podia mexer o braço, sabe? Foi uma coisa heróica, sabe? Todas aquelas... O Tempo Não Para... Porra, é absolutamente épico todo o trabalho dele no final da vida dele, quando ele virou gente, né? Ele sofreu muito, ele enfrentou aquilo tudo de uma maneira muito gloriosa, sabe, muito heróica, muito corajosa e muito medrosa também. Ele era corajoso porque ele não se privava do próprio medo, né? Por isso, você, para ter coragem, você precisa ter medo, né? Claro. Senão você é imprudente apenas, né? Claro. Lobão, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, gente? Ter aceitado o nosso convite. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Valeu. Agora eu vou contar um segredo para vocês. É um segredo, não, na verdade é um segredo para você, Lobão. Você vai observar muito bem. Vai acontecer um fato muito engraçado. Vai chegar um momento que as pessoas vão poder bater a carteirinha para sair da palestra. Então, muita gente vai sair. Mas quem quiser continuar aqui, por favor, continue, ok? Gente, Rodelas com Rodolfo Capelas fica por aqui. Lobão, eu quero fazer um pedido para você. Se você pode olhar ali naquela câmera e só falar assim, ó. Dá 10 pro Rodelas. Rodelas merece o 10. Pode ser? Dá 10 pro Rodelas. Rodela merece 10. É isso aí. Muito obrigado. Dia 18 de abril temos mais. Vai, banda, é com vocês.